vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de geografia, continuando nossos trabalhos, nossos estudos. E hoje nós vamos ver o Brasil litoral, que vocês podem acompanhar no livro de vocês, das páginas 63 a 65, certo? Então vamos ver, vamos conhecer o que é o litoral, o nosso país, que é um país de clima tropical, e também tem as suas belezas das praias e das faixas litorâneas, das praias que estão próximas aos mares, né? O nosso país, essa área do continente sul-americano é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, o litoral do Brasil. Litoral, o que é um litoral? Consiste numa faixa de terra junto à costa marítima, sendo banhada por mares e oceanos. O território brasileiro possui mais de 7,3 mil quilômetros de litoral, que se estende do estado do Amapá até o estado do Rio Grande do Sul, do norte ao sul. Nós temos essa faixa de litoral. Dos 26 estados brasileiros, somente 9 não têm acesso ao mar, além do Distrito Federal. Por exemplo, na nossa região, que é a região Nordeste. De 9 estados, 8 capitais são banhadas pelo mar, menos a capital do Piauí, que não tem praia de mar. Mas no estado do Piauí tem mar, sim. Então lá, essa extensa área banhada pelo Oceano Atlântico, o litoral, apresenta grande diversidade paisagística, como dunas, praias, ilhas, formações rochosas e etc. Outro destaque é a variedade de espécies de animais e de vegetais, a fauna e a flora que é presente na região do Oceano Atlântico, principalmente nas áreas de arquipélago, como o de Fernando de Noronha. Em relação à exploração econômica, no litoral, há um grande incentivo à economia do país, graças ao turismo, a pesca, navegações e outros tipos de atividades que são feitas no litoral brasileiro e que levantam a economia, que gera emprego, que ajuda milhares de famílias que trabalham nessas áreas. O litoral do Brasil é dividido em 4 zonas. O litoral amazônico, podemos assim dizer, o início, no norte, é a faixa litorânea que vai do Amapá até o delta do Parnaíba, localizado na divisa dos estados do Piauí e Maranhão. Parnaíba, uma cidade onde tem belíssimas praias, tanto de mar quanto de rio. Essa região é marcada por manguezais, dunas e ilhas fluviais, que nós vamos ver lá na frente o que são os manguezais e as dunas. As ilhas fluviais já são ilhas que desaparecem na cheia dos rios e depois aparecem novamente quando está seca, tanto do rio como do mar, as marés. Nós temos o litoral nordestino, que estende-se do delta do Parnaíba ao recôncavo baiano, na Bahia. Então aqui mais ou menos do Piauí e Maranhão até a Bahia. Possui várias cidades litorâneas, com destaque para Fortaleza, com suas belas praias, Natal, João Pessoa, Pernambuco, Ipojuca, que é Porto de Galinhas, Maceió, Aracaju, Salvador, entre outros, até também o nosso litoral maranhense. Nós temos o litoral do Sudeste. É a faixa litorânea do Brasil que vai do recôncavo baiano, na Bahia, até a divisa entre os estados de São Paulo e do Paraná, Sudeste e Sul. Algumas das praias do litoral Sudeste são a Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Copacabana e Ipanema. As belas praias que nós observamos nas novelas, nos filmes e nas propagandas quando se fala do turismo brasileiro. Nós temos Bertioga, Santos e Caraguatatuba, no estado de São Paulo. A Praia da Costa, Bacutia e do Morro, no estado do Espírito Santo. Essas são as praias do litoral sudeste. E, por fim, a última zona, que é a litoral sul, é formada pelo litoral dos estados da região sul do Brasil. O estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nessa zona litorânea é a faixa de terra banhada pelo mar, podemos destacar as praias da Joaquina, Palhoça, Balneário, Camboriú, em Santa Catarina, as praias do Balneário Caiobá, Caratuba e Pontal, no estado do Paraná, e as praias de Torres, Balneário Pinhal, Tramandaí, nos estados do Rio Grande do Sul, entre outras praias que existem. Essas são as mais famosas. Assim também como na nossa capital, São Luís do Maranhão, por exemplo. Vocês vão ver em muitos lugares falar assim, eu vou à praia litorânea. Não tem a praia litorânea. Existe a avenida litorânea porque é a avenida que está próxima à faixa de terra que é a praia. Mas cada praia tem o seu nome, como por exemplo em São Luís, que o povo chama de praia litorânea. Ali é a avenida litorânea, mas lá é a praia do Caolho e a praia de São Marcos, que pertence à Baía de São Marcos, aonde chegaram os primeiros colonizadores
aqui no Maranhão. Então vamos lembrar, nós estamos estudando o Brasil litoral, né? O litoral brasileiro é bastante extenso, com mais de 7.000 quilômetros de extensão, dividido em 4 zonas: amazônica, nordestina, sudeste e sul, a sulista. Vamos ver agora o que são praias. O que nós veremos agora são chamados de acidentes geográficos. Esses acidentes geográficos são formações naturais e humanas que acontecem ao longo do tempo, né? Os acidentes geográficos que nós iremos ver são os naturais, que são praias, baías, dunas e etc. Nós temos aqui a praia, tão famosa, pegar um solzinho, tomar uma água de coco daquela. Praias são depósitos de areias, clastos e conchas formados da zona litorânea. O povo assim, eu vou à praia, eu vou tomar um banho de praia. Não existe isso, gente. Você vai tomar um banho de mar. Porque a praia é toda a faixa de terra que está próximo ao mar. Certo? Entendido? E nós temos as baías. Nessa foto linda aqui, nós temos a Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, que inicialmente foi chamada de Baía de São Sebastião do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, no estado do Guanabara. Antigamente não existia o estado do Rio de Janeiro. Era o estado de Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E o que são baías? São porções de água dos oceanos, mares ou lagos que adentram pelo continente e apresentam a forma de curva. Aqui a forma de curva. Ou seja, uma grande entrada do mar na costa. O mar está para cá e aqui está a Baía de Guanabara, uma entrada do mar, né? Uma entrada do oceano aqui que virou esse pequeno mar aqui represado nessa costa, entre as montanhas do Pão de Açúcar, do Gigante, entre outras, que formam a cidade do Rio de Janeiro. Assim como nós temos outras baías no Brasil. No exemplo Maranhão, nós temos a Baía de São Marcos, que é aqui a região de São Luís está. São Luís é uma ilha. Nós temos aqui as dunas. O que são dunas? São massas de areias acumuladas pelo vento, que se elevam e formam um cume único. As dunas podem se formar isoladamente ou em associação, na presença de qualquer acidente geográfico. E nas dunas nós podemos destacar aqui os lençóis maranhenses, Barreirinha, Santo Amaro, Primeira Cruz. Essas cidades que são berço dos lençóis maranhenses. Nos lençóis maranhenses nós temos as dunas. Essas dunas elas mudam de lugar de acordo com o vento. E entre elas, na época de chuva, se formam lindas lagoas. As dunas são os nossos desertos. No Brasil nós temos desertos. O deserto do Maranhão, por exemplo, são os lençóis maranhenses, né? A grande extensão de areia e sol e as pequenas lagoas que são formadas com a água das chuvas. Vamos ver agora o que são as restingas. As restingas, gente, que você já ouviu até... Quem foi a São Luís ou foi a região de praia, já viu que próximo ao calçadão tem uns morros de areia cobertos por um mato, com a terra da florzinha. Isso são chamados de restingas e são essenciais para o equilíbrio da natureza na região das praias. Porque as restingas são corpos arenosos dispostos de forma paralela à costa, que ficam acima do nível do mar, mesmo durante a maré alta. Né? São os pequenos morros que ficam perto dos calçadões e que alguns lugares já tentou tirar esses morros, esses matos, essas plantinhas, mas houve um grande desequilíbrio. A maré invadiu as ruas e justamente essas restingas, a natureza cria essas restingas para proteger do avanço do mar e da maré alta. Nós temos aqui as falésias. As falésias são escapas formadas a partir da erosão fluvial ou marinha e que ainda sofrem influência desses agentes. Aqui, ó. Aqui tudo isso, as escavações, as modificações aqui nessas rochas aconteceram pela maré alta do mar que foi batendo e tendo essas formações. E são das falésias que nós tiramos, que os criadores de artesanatos tiram essa terra bonitinha, ó, que eles conseguem fazer esse serviço aqui. Eu tenho certeza que na maioria nas casas de vocês que estão assistindo essa aula, tem alguma coisa relacionada, um chaveirinho ou um potezinho de areia assim, que geralmente vem de Fortaleza, de Natal, de alguma praia do Nordeste, né? Essa areiazinha vem dessa região das falésias. E, por fim, nós chegamos aos manguezais. São considerados ecossistemas litorâneos encontrados em terrenos baixos, localizados em regiões relativamente abrigadas e que sofrem influência das marés, por isso apresentam flora e faunas características.
Geralmente os manguezais estão em áreas de rio e mar, né, na faixa de transição do rio com o mar. Por exemplo, em São Luís, nossa capital, ela é muito banhada, né, por manguezais. E é nos manguezais que nós encontramos os caranguejos, encontramos também camarão, nas áreas de lama, né, que nós podemos assim chamar. Professor, mas no Maranhão só tem em São Luís? Não, nós também podemos encontrar na região de Carutapera, também como lá tem praias e tem manguezais. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre o Brasil litoral. Nós vimos as belezas que nós temos nas 4 zonas brasileiras e os acidentes geográficos na qual nós conhecemos um pouco, aprendemos e vamos ler agora as páginas 63 a 65 e depois responder a atividade. Grande abraço. Qualquer dúvida, não fique com essa dúvida, gente. Pode mandar uma mensagem que eu estarei aqui para resolver. Abração.